Sobab, porque outro grupo falou, nós queremos. Eu e a Regina já nos achávamos muito amadurecidas para fazer esta passagem, falando, nós somos criativas. E aí nós fomos fundar algo que se chamou Ágora. Primeiro esse é o Lowe, foi a primeira vez que ele veio, a Regina ainda está ali, ó, tá vendo? Segunda. Bom, aqui da Regina, ó. Quando o Lowe veio ao Brasil, para nós, não pela primeira vez, que pela primeira vez ele veio para fundar a Sobab, e aí, eu estou aqui está a Regina, nós estávamos ainda pensando, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso, né? Esse foi quando o Lowe fez 70 anos, e ali tem um bilhete que ele me mandou quando eu fiz 60 anos. Então, eu adoro, guardo esse bilhete com o maior carinho. Essa é a Malu Millerman, que é a nossa local trainer de Nova York. Ela pertence ao nosso instituto. Aqui estão as três trainers internacionais da bioenergética no Brasil. Agora tem mais uma, que é a Miriam Campos, a Odila e eu, que fizemos esse workshop com ele. E foi o último, né, Odila? Em 2002, e esse foi o último. Toda a postura que o Lowe trazia para a gente, toda a organização de um instituto que se organizou desde 1940, nos trazia uma outra perspectiva de psicoterapia corporal. Já não mais a gente ficava tão alternativo para ficar pensando numa instituição mais organizada, né? Então, e aí eu quero falar para vocês o seguinte, as duas grandes correntes, o que sobreviveu até hoje, em termos de bioenergética, foi o conceito de grounding. E o conceito de grounding, pelo amor de Deus, comprem o livro da Odila, porque é o melhor livro sobre grounding que a gente tem, entendeu? Não dá para ser terapeuta corporal, porque agora a gente tem livros. Tem livros do Cláudio, tem livros do Ricardo, e tem livros sobre grounding da Odila. Quando o Lowe colocou a primeira teoria dele em termos de defesas de caráter, porque a outra situação da bioenergética são as defesas de caráter, né, que sobreviveram até hoje. Nos anos 40 foi o Reich, em 50 e pouco foi o Lowe, até 60 eram os sistemas rígidos. Era tudo aquilo que a gente pensava de caráter como uma estampa na tua, assim, caía no teu nariz, não caía nem na blusa, assim. Você é psicopata, você é oral, você é esquizoide, você é histérica, você é masoquista. E assim era, mecanicista, individualista. Era como se a gente saía com aqueles rótulos assim, você é isso, dizia, nossa, será que isso é bom, é ruim, é ruim, é bom? E a gente ficava naquela coisa, eu sou, você é, você é, você é. E não olhava o indivíduo. A gente, nesse momento mecanicista aí, o Lowe falava de um corpo trancado em uma pele cápsula com limites fixos e fronteiras impenetráveis. Quando eu comecei a trabalhar fora, por exemplo, do Brasil, era como se o mesmo esquizoide que eu via no Brasil, eu tinha que ver esse mesmo esquizoide igualzinho nos outros países que eu ia, imagine. Era a mesma roupa, era como se comprasse um modelito. Foi terrível esse momento. Aí depois, o segundo momento. O segundo movimento, que já entrou a análise do caráter dos anos 70 e os anos 90, era um modelo já estruturalista. E foi o último esforço de dar explicações coerentes à estrutura. Nesse momento, o Lowe começa a se transformar, a bioenergética começa a se transformar, o Lowe começa a dizer, parem de falar de estrutura de caráter, comecem a olhar o indivíduo de uma outra forma. Neste momento onde a gente começou com a bioenergética, gente, a gente era muito atacado pelas outras bios. A biodinâmica nos odiava, porque a gente era gritão, entendeu? Porque a gente gritava, e porque a gente apertava, e porque as pessoas tinham que gritar. Então a biodinâmica dizia, até hoje.
A Biocintes dizia, credo, esse povo não vai para a espiritualidade, esse povo fica aterrado no corpo. Então, a bioenergética foi um momento, numa má leitura também, porque quem fala ainda que bioenergética grita, e é isso e aquilo, é a leitura errada. Porque a gente também conseguiu ler de outro jeito, né? Então, essa foi o segundo modelo da estrutura de caráter. Olha, o terceiro movimento que veio vindo em termos de estrutura de caráter, aí a gente já foi falando, isso já é do nosso instituto, onde a gente foi fazendo uma questão multidisciplinar, não havia mais espaço para uma escola só, a gente já dentro do próprio instituto foi fazendo questões multidisciplinares, e aí esse movimento tinha um organismo vivo, capaz de dar sentido à experiência de si próprio, um corpo erógeno, sensível, ativo, criativo, pensante, interativo e múltiplo. O corpo desse terceiro movimento é uma parte nessa gigantesca e vibrante trama da vida. Se vocês pensaram que a gente veio de algo muito fixo, passou por um outro momento também, que também ninguém sabia nada, que era assim, deixava-se de dizer caráter como um rótulo, e aí começou uma confusão total, que era assim, é uma qualidade de caráter, com o jeitinho do caráter. Não era qualidade, era qualidade, mas era o que mais, hein? Primeiro era qualidade. Era um traço do caráter, era uma qualidade do caráter. Aí veio uma, não vou nem falar o nome, mas veio uma mistura tão grande que ninguém mais sabia o que era caráter. Este já foi o fruto da nossa aprendizagem. Bom, nesse momento em que a gente estava fazendo todas essas coisas corporais, a gente pertencia a esse movimento. Volta. A esse movimento de psicanálise. Olha só, Regina, né? Eu, o Mezan, aqui o Moisés, a Cida, mulher do Moisés, Ana Cigal, que tinha vindo da Argentina, a Miriam Schneidman e o Rodrigues. Tudo isso aqui era em torno do Rodrigues. Então, junto com essa terapia corporal que a gente estava, nós estávamos completamente envolvidas também com a psicanálise. Porque era a psicanálise que dava um ground teórico naquela época. Não tinha outro jeito. Não para frente. Esse é o Rodrigues, meu grande mestre, psicanalista argentino. Eu falei dele no ano passado. Ele foi, antes de tudo, ele dizia, eu sou um transgressor. Então a psicanálise que ele ensinava já era uma psicanálise moderna, transgressora. Ele é um argentino, morreu também no ano passado. Bom, aí veio o grande bebê meu, da Regina Favre e do Carlos Brigante, que a gente, nesse momento onde se criava um Instituto de Bioenergética, que era a SOLAB, e se criava um NEP, Núcleo de Estudos em Psicoterapia Corporais, nós criamos o Ágora, o Centro de Estudos Neo-Reichianos. Vocês vão ver como o Ágora já é a base das 3 bios, como já se pensava 3 bios desde essa época. Então aí aparece o Ágora, que fala, o que é o Ágora?